Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi livre-arbítrio, amor e providência divina. O texto que nos acompanhou durante toda a semana foi o texto de João capítulo 16, verso 33, que diz assim: Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em nosso estudo de hoje, nós teremos a oportunidade de analisar um texto do livro Desejo às Nações, na página 11, que vai nos ajudar a entender essa questão da soberania de Deus e, ao mesmo tempo, o livre-arbítrio que temos. Daqui a pouquinho eu volto para compartilhar com você esse mesmo texto. Como mencionei anteriormente, nós temos um texto do livro Desejo às Nações, na página 11, que vai nos ajudar a compreender um pouco daquilo que estudamos durante a semana sobre a soberania de Deus, o plano que Deus tem para a nossa existência, mesmo antes de nós virmos à existência. Esse que é o plano ideal, como foi chamado pela lição da Escola Sabatina, e que Deus também tem um plano remedial, planos que vão sendo colocados em andamento da parte de Deus quando nós tomamos decisões que estão nos levando para caminhos de autodestruição. Mas a decisão final, dentro do contexto da nossa vida, sempre será nossa por causa do livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Pensando nisso, ouça o que Ellen White diz. O plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, de acordo com Romanos capítulo 16, verso 25, que diz: Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Ellen White está dizendo aqui, que, de acordo com aquilo que o próprio Paulo menciona, que o plano da redenção ele foi feito mesmo antes da criação do nosso planeta. Porque nada pega a Deus de surpresa. Deus sabia que ao criar a humanidade, que haveria uma desobediência, que a humanidade seguiria por um caminho de autodestruição. Então, mesmo antes que a humanidade viesse à existência, junto com a efetivação do plano de criação do nosso planeta, o Senhor já tinha engavetado o plano da redenção. Quando o pecado aqui chegou, Deus só desengavetou esse plano. Talvez você vai dizer assim, pastor, mas por que Deus colocou esse plano em andamento se ele já conhecia? Por que Deus criou a humanidade se ele já sabia que a humanidade ia pecar? Nesse sentido, eu concordo com C.S. Lewis, que ao escrever sobre isso ele disse: em seu conhecimento eterno, o Senhor Deus também sabia o que aconteceria depois da redenção da humanidade. E ao olhar para o resultado da redenção da humanidade, ele viu que valeria a pena essa vírgula na história da humanidade que foi o pecado. Que apesar da dor, o sofrimento, a morte, o alto preço que Deus teria que pagar, mas a redenção da humanidade daria tanta alegria ao próprio Deus que ele diz: o preço vai valer a pena. É claro, nós não sabemos tudo a respeito disso, mas sabemos que Deus ele já tinha um plano pré-estabelecido. E ela continua dizendo: foi um desdobramento dos princípios que desde os tempos da eternidade têm sido fundamentados no trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do apóstata. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar essa terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse texto, para mim, ele é tremendo. Porque algumas pessoas poderão dizer, não, se Deus sabia que o ser humano ia pecar, então ele escolheu o pecado. Não, se Deus sabia que o Satanás ele surgiria a partir de Lúcifer, ou seja, que Lúcifer tomaria decisões tão equivocadas e que se rebelaria, e ainda assim criou Lúcifer, e ele decidiu a existência do pecado. Não, Deus ele previu a existência do pecado. E como ele previu que o pecado surgiria, ele criou de antemão um caminho alternativo. Lembra da vontade remedial?
dentro do seu plano, do seu poder, ele estabeleceu um plano para resgatar a humanidade e impedir que o universo fosse envolvido em miséria e destruição. Que amor tremendo é esse de Deus por nós. Que amor maravilhoso é esse. Um amor que antecede a nossa existência e um amor que permanecerá nos dirigindo por toda a eternidade. Escolha hoje viver por esse amor. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos do teu amor e, ao mesmo tempo, do teu cuidado, da tua proteção. Ajuda-nos a permanecer em ti, em cada momento da nossa vida, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?